Olá, lindezas! Faz bastante tempo que eu não estou dando a minha graça aqui. Hoje vamos fazer mais um momento terapêutico. Resolvi fazer em vídeo, apesar de já termos o Wi-Fi, mas vou deixar para semana que vem. Hoje eu quis trazer em vídeo. E lindezas, o papo de hoje, né, o insight, a reflexão é sobre a nossa camada ágina. Nossa camada ágina do terceiro olho, nossa sexta camada, nossa sexta extensão, que fala sobre principalmente as nossas ideias e intuições. A nossa intuição é uma percepção, é um sensorial muito importante, né, no nosso desenvolvimento, e que nós não estamos sensibilizados ainda nos tempos de hoje, ainda estamos em déficit de pessoas que estão em sensibilidade na sua percepção. Percepção essa que nos permite termos uma vida gostosa de ser vivida, bem-sucedida. Por quê? Quando nós estamos alinhados com a nossa intuição e sabendo seguir ela, usufruir desta ferramenta, né? Eu chamo de ferramenta, mas é uma característica, um dom, um talento que Deus, o Criador, ou o que quer que você acredite, nos deu, né? É nosso, é inato nosso, para que a gente possa usar nessa manifestação, nessa existência, em prol do nosso desenvolvimento bem-sucedido, da nossa evolução, da nossa melhoria, da nossa evolução, da contribuição com o sistema evolutivo. Vamos desmistificar, né? O ponto da mediunidade não quer dizer em si algo de espírito como a gente pensa, né? Em várias leituras ter me aberto a minha mente, né? A minha crença, ela não é do formato que a gente tem, né? Do formato religioso que se tem nas doutrinas, né? Mas essas doutrinas nos nutrem e nos somam alguma coisa em algum nível, né? Eu, quando era pequena, eu já deixei registrado aqui no canal, falando sobre intuição também, né? Não desse jeito que eu trago hoje, mas eu deixei já registrado e até comentei aqui com vocês que quando eu era mais jovem, eu tive experiências, né, clarividentes, vamos dizer assim, né, com seres, né, que até hoje não identifiquei exatamente que seres são esses, né? Acredito eu que pode ser que seja extraterrestres, por que não? Ou pode ser sim só egrégoras de energia elementais da natureza. Tanto é que quando eu via, e eu tinha um diário, hoje em dia eu não tenho mais, né? E foi até bom eu não ter esse diário, eu não me arrependo de ter queimado ele num momento festivo. Porque tinha muita coisa ali dentro que não faz sentido ter escrito. Sabe aqueles... Vamos abrir um parênteses aqui no vídeo, né? Sabe aqueles filmes que a gente fica pensando assim, ai, acharam um livro tal, do fulano tal, que enterraram, botaram dentro de um baú, e aquele livro não pode cair nas garras do mal. E a gente sempre se pergunta assim, ó, puta...
Puxa vida, né? Por que que tem isso? Então por que que não consumiu já com um livro se não podia deixar cair nas garras de alguém? Por que que já não queimou? Só em filme mesmo? Só que não. Não é só em filme, só que agora na realidade, o que que a gente fez? Já consumimos, que é para não acontecer que nem acontece nos filmes, né? Então, que bom que foi levado, transmutado aquele livro, aquele diário que eu tinha quando eu era pequena, porque olha quanta coisa, quanta descoberta minha do meu autoconhecimento. Eu sempre conto aqui, né, que eu mais de 20 anos, né, no caminho do autoconhecimento consciente, e é muita coisa. E antigamente eu era muito mais mística do que agora, né? Agora eu tô um pouco mais quântica, né? Sim, é importante nós termos todos os rituais ao nosso favor, né? Para estarmos em comunhão e fazermos as nossas realizações palpáveis na nossa vida. É importante sim, né? Mas também não precisamos de tanta coisa. Às vezes a gente dificulta a vida, né? Por causa desses rituaizinhos, né? Esses misticismos, dessas crenças nos atrapalham, né? Mas elas são sim complementares, elas nos auxiliam e fortificam, potencializam as coisas que a gente tem aqui. E é sobre isso o vídeo de hoje, sobre nós identificarmos a nossa intuição. Tudo. Eu tenho um post no Instagram que eu explico sobre o começo de tudo, né? Falo lá sobre as gônadas, né? Deu o boom, aí decaiu e aí se criou-se, né? Isso acontece dessa forma, explica, né? Isso é bíblico também, explica a densidade do nosso ser integral. A densidade das nossas camadas, são inúmeras. A gente, né, já encontra várias camadas. Aí tem a Mel que estava me explicando do magnetismo, né, que já se encontram outras camadas, já são 10 camadas, né, que no estudo e no curso do magnetismo eles explicam lá, né, nós estamos acostumados com as 7 camadas, nossas 7 camadas dos chakras, né? Mas, inclusive, a fita energética sempre nos explica que são inúmeras camadas, são inúmeras extensões que a gente não tem nem consciência para, né? Então, vamos com calma nas outras camadas. Vamos ficar nas 7 camadas por enquanto que tá. A gente ainda não tá se sensibilizando com elas para passar para as próximas, né? Então vamos ater a isso. Vamos ater a 7, né? Então nós temos as 7 camadas principais do nosso ser integral que compõem o nosso ser. Essas camadas, elas são partes do nosso ser cada vez mais sutil, porque quando se existiu tudo e a gente se materializou aqui, nós precisávamos de um corpo, para se manifestar nessa existência, né? Nessa terceira, nessa principal 3 camadas, três dimensões, né? Que a gente está acostumado. Mas existem inúmeras outras sutis que nós não estamos nos sensibilizando. E nós somos, só não estamos conscientes delas, né? Tudo o que a gente procura, até mesmo do nosso autoconhecimento, o autoconhecimento ele fala sobre a se conhecer. E olha quanta coisa a gente descobre sobre nós mesmos que a gente não sabia antes, só por colocar a consciência. Eu sempre comento aqui também nos vídeos que como é importante a gente saber, né? Como é importante a gente colocar a consciência. Porque quando a gente coloca a consciência, a coisa ela já flui ao natural. Esse é o fluxo da vida. A gente coloca a consciência, opa,
e aí aquilo ali começa a estar, né? Esses dias mesmo eu gosto de repetir, de que se a gente não enxerga o erro, não se assume um erro, não tem como curar aquele erro e não tem como mudar, aperfeiçoar, melhorar, parar de fazer, porque não se reconhece algo negativo. Quando a gente reconhece, aquilo flui e a gente consegue melhorar. E assim as coisas boas também. Quanto mais a gente analisa e reconhece as coisas boas, mais a gente pode expandir aquelas coisas boas. Então, voltando, tudo o que a gente procura fora está dentro da gente. E o que a gente precisa é se autoconhecer. E o que a gente precisa é colocar consciência, olhar para dentro, se sensibilizar. E aonde a gente começa, por onde a gente começa a se sensibilizar? Tudo está interligado. Todas as nossas camadas, por exemplo, o nosso campo, essas 7 camadas, principais camadas do nosso ser integral, né, os nossos chakras, né, os vórtices de energia que a gente tem no nosso corpo, que a gente não enxerga, mas está aqui, eles se comunicam e eles precisam dessa comunicação entre eles, né? Porque nós temos o nosso eletromagnetismo, o nosso campo eletromagnético, que faz com que tudo flua, com que tudo funcione no sistema, porque é um sistema dentro de um outro sistema, dentro de um outro sistema, dentro de um outro sistema. Porque as células, elas são um sistema de átomos, de elétrons, de prótons, e ela em conjunto entra em um outro sistema, e aí se formam a pele, aí se formam os órgãos, aí se formam, e assim sucessivamente, tá? Então é um sistema dentro de um outro sistema e a gente dentro do sistema Terra e do nosso sistema solar e assim sucessivamente, tá? Acho que deu pra... perdoem se eu falo um pouquinho rápido, mas eu acho que a minha linguagem tá simples, né? É só pra mim não ficar muito tempo numa coisa e a gente ir pra parte que é pra gente prestar atenção. Mas eu tenho que dar essa explicaçãozinha que é pra, né, nortear aí. Então, dentro desses sistemas, dentro dos sistemas que dentro dos outros sistemas, eles funcionam em comunicação. Então, o nosso sistema ágina, que é o que a gente vai falar agora, né, que é o responsável das nossas percepções, da nossa intuição, da nossa visão transcendente, que percebe muito mais do que o nosso olho físico enxerga, é capaz de enxergar, ele se comunica também com as nossas primeiras camadas de baixo, as nossas camadas, né, os nossos sextos sentidos, né, quem nunca já ouviu falar sobre os sextos sentidos, né? Que daí a gente tem o tato, o paladar, o olfato, a visão, e isso é o quê? Componentes dos nossos primeiros 3 chakras que compõem o nosso ser animal. O nosso ser animal, ele tem essa parte química que está interligada à nossa parte intuitiva, né? A nossa intuição. Então, a nossa intuição, ela é bioquímica, física também. Porque nós podemos sentir cheiros de medo, nós podemos sentir cheiro... Nós não podemos. Por quê? Porque nós não estamos conscientes, sensibilizados desse sentido, dessa camada, percebe? E é exatamente isso que a gente vê, que a gente... eu e uma legião de anjos... Eu e uma legião de anjos e seres divinos de luz que me acompanham aqui no canal e fazem tudo isso real. Então, lindezas, essa é a ideia de entendermos que como é importante, inclusive um trechinho do livro, né, do James Van,
ele explica, né, o comecinho do livro, num livro dele, né, o comecinho ele fala que ele se mudou e todos os dias ele pegava o ônibus e sempre já analisava, ficava viajando, né, na profissão das pessoas, para onde que aquelas pessoas estavam indo e já sabia quem é que pegava todos os dias o ônibus, o trem, e quais as pessoas que não, né? E aí umas ele já conhecia, fez amizade, outras não, e tinha uma pessoa que ele fez uma amizade que já começou. Então ele conta uma experiência em que um dia ele chamou a atenção num papel que estava grudado ali no trem, né, no ônibus, e estava dizendo ali, ó, 2 pessoas procuradas. E a moça, que era amiga dele, que pegava o ônibus todos os dias, não estava ali. Não foi naquele dia que ele prestou atenção naquilo ali, só que veio uma coisa assim, ó, como se fosse alguém dizendo para ele que leve ela para casa. Só que não tinha ela ali, ela não estava ali, aí passou-se um tempo, um dia ele se atrasou e a moça também tinha se atrasado. E aí ela pegaram um ônibus junto e ela desceu. E ele continuou sentado, mas ele lembrou daquela leve ela para casa. Aí ele pegou e prontamente ouviu aquela voz e não, é inverno, né? Ainda tá escuro, vou fazer companhia para ela. No caminho de levar ela para casa, ele avistou no meio dos 2 prédios ali as 2 criaturas que estavam sendo procuradas. E ele se lembrou. De onde será que eu me lembro dessas criaturas? Ah, foi. Eu vi no muralzinho lá do trem, do ônibus. E agora? Que bom que eu vim com a fulana para levar ela para casa. E aí é que nós temos que chegar. E aí ele pensou, que bom que eu fiz isso, né? E quantas vezes a gente sente isso? Eu muitas vezes, inúmeras vezes, até vontade de abraçar as pessoas. É claro que não se faz, porque a gente somos animais, né? Racionais e sabemos o que é ético, né? O que é respeitoso. Imagina se a pessoa é um homem, mulher, qualquer pessoa, né? Às vezes dá umas coisas assim, capta-se coisas, capta-se medo, né? Eu sou campeã. Se tem alguém com medo perto de mim, Jesus Cristo, é um inferno, porque de trazer para o eixo é muito ruim. Então, quando a gente tá sensibilizado com as nossas camadas, principalmente a nossa camada ágina do terceiro olho, né? Ali da glândula pineal, na hipófise pituitária, a gente sabe que nós temos umas percepções que são nossas e nós temos percepções que não são nossas. Nós conseguimos identificar, respeitar, compreender as coisas ao nosso redor. Quando a gente está sensibilizado com essas nossas camadas, com a nossa camada intuitiva, melhora-se tudo, melhora-se nossos relacionamentos, melhora, a gente entende por que as coisas acontecem na nossa vida e tudo mais, né? Porque o nosso sistema, ele foi feito para que a gente tenha sucesso na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Se a gente não tem, não é por causa da culpa do sistema, é porque a gente não está sensibilizado com as nossas camadas, com os nossos talentos que foram dados a nós, para que a gente usasse a nosso favor. O sistema, ele é sempre positivo. Se ele está negativo, é porque a gente saiu fora de nós
de nos perceber, de nos autoconhecer, a achar as perguntas das nossas respostas nos outros. E é por isso que a humanidade está assim, é por isso que o sistema, ele está desse jeito que está. É por isso que a gente não... Olha a quantidade de anos que a gente tem. O nosso animal, o ser humano, ele está evoluído? Sim. Nós já duramos mais tempos, né? N coisas. Mas muitas coisas ainda não comporta com o tempo, com a quantidade de tempo que a gente existe, né, a raça humana, para que a gente tenha um resultado evoluído. A gente podia estar muito melhor se a gente estivesse evoluindo de forma uniforme, vamos dizer assim, né? Com a nossa sensibilidade, sabendo da nossa capacidade, sabendo nos sentir, percebe? Então, é muito importante que a gente saiba ouvir a nossa intuição. Meditar é uma das ferramentas mais importantes que é indicada em quase todas as doutrinas, né? Em quase todas as religiões. Por quê? Porque o intuito da religião é nos apresentar algo que faz uma ferramenta, né? Não interessa a religião, entre aspas, né? Vocês já sabem que eu tenho algumas a minha opinião meio negativa entre algumas coisas, né? Mas a maioria das religiões, elas existem para que a gente possa usar as ferramentas para o nosso autoconhecimento, nos sentir. E é muito indicado meditar. Meditar é vida para que a gente possa se sensibilizar das nossas camadas, do nosso perceber. E depois isso, durante a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente consegue perceber mais, né? Perceber mais as nossas emoções, perceber mais quais são os pensamentos que a gente tem, mais repetitivos, para poder mudá-los, o que a gente faz mais, o que nos atrai. Quantas vezes eu falo isso aqui no canal, né? Bato nessa tecla da gente analisar o que a gente tem interesse, o que a gente faz mais, que tipo de cor que nos chama mais atenção, o que a gente tende a repetir e a fazer e a comer. Repetir, fazer, pensar, sentir, né? E o que isso? A partir disso, a gente vai analisar todo. Vai ser tudo mais fácil, porque daí a gente vai entender. Daí a gente estuda um pouquinho. Aqui, né? Mesmo que a gente use leituras, mesmo que a gente venha aqui no canal, assista um vídeo, e aí eu falo, e aí você percebe aqui, você percebe aqui, você não percebe aqui. Você não percebe aqui, você percebe aqui. Se contribui, se soma, se é verdade. Senti, show. Senti, não concordei aí. Senti, não concordei, mas é ego ou não é ego? Ela tá dizendo uma coisa que eu gosto de ouvir ou que eu não gosto de ouvir, mas que faz sentido, percebe? Porque muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente escuta uma coisa que só que não. Só que não estamos a fim de escutar. E é assim que acontece na vida, né? Bem, lindezas, esse vídeo foi um pouquinho longo, mas valeu a pena, tenho certeza. Não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com quem precisa receber, com quem precisa se sensibilizar com essa camada intuitiva, para perceber, para se sentir, né? Sabe? E a intuição, ela é muito assim, ó, autêntica. Ela vem, tem coisas assim, vem na cabeça que, opa,
De onde que saiu isso? É a intuição. E às vezes a gente fica, ai, tô viajando na maionese. Só que não. É verdade. Só que você acha que tá viajando na maionese, sabe? Então é isso, lindezas. Não se esqueça de ativar o sininho. Se não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E ativa o sininho, porque sempre que tem conteúdo, vai apitar aí pra você, tá bem? Beijo no teu coraçãozinho e até o próximo vídeo.